Olá, este é o Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo do STM São Paulo. Eu sou Nicolas Garrido. E eu sou Luiz Otávio Lopes. A inteligência artificial, ela ajuda ou pode ser considerada um problema? Na entrevista de hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre o desenvolvimento da inteligência artificial, suas consequências, controvérsias e seus dilemas éticos. Para esclarecer essas questões sobre a nova tecnologia, convidamos o matemático e especialista em inteligência artificial, Rafael Arevalo. Bem-vindo, Rafael. Obrigado por aceitar o convite, viu? Olá, Nicolas. Olá, Luiz. Obrigado pelo convite. E a gente já volta depois da vinheta. Rafael, explica pra gente o que é inteligência artificial e para que ela foi criada. Essa é uma pergunta muito boa. E se você perguntar para umas 10 pessoas, provavelmente você vai ter respostas diferentes. Eu vou dar minha contribuição. Vamos imaginar em termos de palavra, né? Inteligência em latim vem de duas palavras. Inter, que é entre, então um banco intercontinental, ele está entre vários continentes, e a palavra leger em latim, que é eleger. Então uma pessoa dada como uma pessoa inteligente é aquela que das várias opções que ela tem na vida, ela sabe eleger qual que é a melhor para continuar onde ela quer chegar. Acontece que tentaram simular isso de uma forma artificial, a gente não usar mais essa máquina biológica, e sim uma máquina artificial para fazer isso. Para a gente fazer isso, precisa fazer muitas contas. E precisa de uma outra máquina para fazer isso. Uma máquina para fazer contas em latim, computare, daí que vem um computador. Então, inteligência artificial, ela começou como uma área de pesquisa, isso lá na década de 50, tá? E hoje ela é tomada como um produto. Olha, essa inteligência artificial dessa empresa é uma tecnologia hoje, né? Pelo vocabulário, é trazido como uma tecnologia para nos ajudar a tomar melhores decisões. Você acha que é possível que uma máquina possa pensar? Não. A inteligência artificial, do jeito que ela está hoje, ela é um monte de cálculo, um monte de conta. Não existe nem o pensar ou até ter consciência, como algumas pessoas falam, que a inteligência artificial está tomando consciência de si mesma. Eu não acredito nisso, porque base da inteligência artificial é tomada de decisões baseadas em dados. Então ela pega um monte de dados, faz um monte de conta e te dá uma resposta que é uma probabilidade daquilo estar certo. Geralmente uma probabilidade muito alta, mas não acredito que ela chegue a pensar como a gente pensa. Entendi. Como toda tecnologia, as IAs elas têm lados bons e lados ruins. Como é isso nas empresas? Quais são os benefícios e os malefícios delas? Olha, nas empresas, e é bom a gente falar que tem pouca empresa de fato usando inteligência artificial. Teve um dado de uns 2 anos atrás de Stanford falando que o Brasil é um dos 3 países que mais demanda profissionais de inteligência artificial, só que um dos 3 últimos que formam esses profissionais de inteligência artificial. Então tem muita gente falando que tem, mas a gente no dia a dia, quando a gente for levantar o capô do carro para entender, não é tudo aquilo que o pessoal do marketing da empresa comunica. Então, eu acho que o lado bom é a gente, nas empresas, deixar a inteligência artificial, que no final do dia é um computador que faz um monte de conta, ele fazer o trabalho de máquina, né? Então, tudo aquilo que for repetitivo, braçal, eu acho que é interessante a gente deixar para as máquinas fazerem isso, porque elas são desenvolvidas para isso, e sobrar tempo para a gente usar a nossa melhor parte, a nossa parte de comunicação, empatia e a criatividade para resolver problemas. Rafael, teve uma pesquisa na Universidade da Califórnia que eles consultaram o ChatGPT e eles era um questionamento sobre taxas imobiliárias, só que ele aplicou taxas maiores para negros e hispânicos do que para brancos. Então, certamente eles usaram alguns dados que algum ser humano colocou ali, que certamente não são antiéticos, são imorais. Então, você acha que, de certa forma, a gente tem que educar esses robôs? Educar as máquinas, as IAs? Sim, isso é muito importante, porque a inteligência artificial ela aprende com dados, mas com os dados que você dá. Então, se você dá dados diferentes para ela fazer treinamento, ela vai chegar em resultados diferentes. Então, isso teve até caso, acho que foi em Miami, falou, olha, como que a polícia pode abordar um possível criminoso? Então, vamos saber identificar um criminoso na rua. Então, pega as fotos de criminosos, onde tem criminoso? Na cadeia. Foi na cadeia, pegou as fotos criminosos para treinar e identificar possíveis criminosos. Então, a polícia começou a abordar negros e latinos na rua. Negros e latinos necessariamente são criminosos? Então, olha o viés. Será que essa base de dados de fotos de criminosos foram feitos em outro lugar? Será que ela já não teria um outro viés, um outro ponto de vista?
Então isso é extremamente fundamental, o jeito com que a gente treina a inteligência artificial e volta naquele ponto. Eu tenho mais medo do ser humano do que a inteligência artificial, que é uma ferramenta. Né? Então, o jeito com que a gente treina ela é fundamental para a gente ter boas respostas e não ter nenhum problema ético. E como a gente pode ter essa resposta quanto ao uso humano? Você acha que a gente não está pronto ainda? A gente tem que se preparar para usar ela? E quando chegar num ponto que ela vai ser tão útil que ela pode causar estragos muito grandes? Eu acho que o caminho do desastre começa aumentando a desigualdade entre as pessoas no planeta Terra. Então, hoje, quem faz a inteligência artificial é meia dúzia de empresas, big techs do mundo. Né? Então, são pouquíssimas pessoas, sempre de uma classe social, de geralmente alguns países, condições socioeconômicas, e que eles têm a visão de mundo deles, que não é a de todos. Então, acho que o problema grande começa nisso, um grande poder. É a primeira vez da humanidade que a gente tem uma ferramenta com capacidade cognitiva, ela consegue aprender algumas coisas ali. Então, o jeito que a gente treina para ela aprender, é esse que tem que ter o nosso ponto de atenção para não chegar num desastre desse. Você falou de ética algumas frases atrás. Você acha que a ética ela é uma prioridade para essas grandes empresas ou você acha que eles só estão buscando explorar o máximo possível agora, que é um mercado novo, para depois regularizar isso de uma forma ética? Ótimo ponto, né? Você tem, por exemplo, agora depois do GPT-4, né, um modelo de inteligência artificial da OpenAI que ganhou a mídia, chegou em 1 milhão de usuários em 5 dias, e aí depois vem gente que fazia parte da OpenAI, por exemplo, o Elon Musk, falou, não, vamos regular. Ou até o CEO da OpenAI agora, depois que lançou, ele falou, olha, vamos buscar uma regulamentação, mas é uma regulamentação levando em questão a participação de vários grupos sociais nessa tomada de decisão, ou só entre as pessoas que estão criando para criar uma barreira de mercado para novos entrantes. Então, essa parte ética, eles não estão tão preocupados assim. Eu acho que eles têm um maior foco de muita pesquisa e como explorar o conhecimento dessa pesquisa de uma forma comercial como a gente nunca viu. Você falou sobre a regulamentação e as patentes. Qual é a sua opinião sobre a legitimidade disso e como as patentes estão sendo aplicadas agora? Eu acho que pode ir um pouquinho mais, porque ali a gente tem uma questão econômica. Olha, eu usei um trabalho seu, né, um quadro de um artista meu, fiz aqui um outro quadro, vendi, não vou te dar R$1 de royalties ou de propriedade intelectual, etc. Isso aí acho que ficou mais uma questão dentro de economia, mas também a parte da questão ética. Às vezes eu posso começar a gerar imagens ou textos, informações e acredito que aquilo lá seja verdadeiro, porque ele é convincente, ele foi treinado para, por exemplo, o ChatGPT criar um texto convincente, só que com um monte de vieses, é o que você trouxe aqui. Olha, às vezes eu posso colocar um banco de dados para treinar ela, só que totalmente enviesado. Eu posso começar a prender gente que parece criminoso por causa do treinamento dela. Então, acho que vai também a consequência não só econômica, mas social disso daí. Acaba reforçando estereótipos, né? Preconceitos da sociedade pela máquina. Que são levados como fato porque ela é convincente. E isso dentro, vamos imaginar até dentro das redes sociais. Eu posso colocar um post para um grupo, ver como é que ele reage e começar a conduzir a narrativa desse grupo para onde eu quero. A gente pode falar, pô, hoje a gente está num momento na caminhada da humanidade que é muito bom. Eu posso pegar meu celular, abrir um YouTube, ter o meu canal e falar. Então, você é livre para falar, mas isso não implica que as outras pessoas vão te ouvir, porque o algoritmo vai pegar o seu conteúdo e entregar para quem ele acha que tem interesse. Sim. Então, eu posso fazer um baita de um conteúdo na minha rede social e não atingir as pessoas que eu gostaria. Por quê? Porque não cabe só a mim, mas sim também a empresa que está intermediando, né? A rede social que está intermediando o conteúdo. Bom, e você falou, né, do uso da inteligência artificial na arte. Teve um fotógrafo alemão que ele ganhou um concurso global de fotografia porque ele jogou numa inteligência artificial e gerou uma imagem. Aí usou essa imagem para concorrer nesse concurso e ele acabou vencendo. Ele acabou recusando porque o propósito dele era só usar aquele espaço para discutir o futuro da fotografia com essa nova tecnologia, só que nem todas as pessoas têm esse propósito de serem éticas, porque acabou recusando o prêmio. Como que isso pode ser usado com pessoas de mau caráter, com pessoas que usam com maus propósitos? Nossa. Bom, um dos sonhos da humanidade era aprender a voar, né? Então o Santos Dumont foi lá, conseguiu levantar voo. Imagina a euforia na época, tinha uma grande novidade no ar. Só que nem uma década depois alguém colocou metralhadora debaixo do avião. Para quê? Para matar mais e melhor na Guerra Mundial. Então,
Tecnologia tem esses lados, né? Tem um lado bom, tem um lado negativo, e para te responder como que uma pessoa pode usar a inteligência artificial para um lado negativo, tudo, desde eleger presidentes, promover economia, imagina agora com inteligência artificial generativa criar fake news, de uma forma muito convincente. Então acho que o jeito que a pessoa pode usar isso é inimaginável e é muito perigoso. Bom, e algumas pessoas elas estão usando recursos como o ChatGPT para fazer trabalhos escolares, teses de mestrado, TCC podem ser feitas também em alguns minutos, e também tarefas que podiam ser feitas no trabalho. Você acha que isso pode afetar o futuro do mercado e do ensino, principalmente? Sim, eu acho que a gente tem que não só repensar, mas colocar muita gente para pensar junto, não só as pessoas que estão nessa área desenvolvendo a inteligência artificial. Mas é o que você trouxe, na escola tem gente que já está estudando. Essa é uma questão que a gente tem que debater com os professores. É possível o aluno não puxar o celular e começar a buscar informações ali. A gente cresce numa escola onde a gente tem que ficar sentado 6, 8, 10, 12 horas ali na frente do professor, só recebendo o conteúdo de uma única pessoa, enquanto que ali a gente tem um universo no bolso, e isso está sendo muito natural para a geração que já nasce online. Então, isso tem que trazer mais gente pensando, e não só pessoas da área de inteligência artificial, mas todo mundo, porque todo mundo está sendo, de uma forma ou de outra, afetado, por ela. Sim. E como você acha que isso tem que ser resolvido em termos da lei? Porque a gente tem pessoas usando para, enfim, os dados que são colocados na máquina, mesmo se você for fazer uma lição de casa, um artigo, alguém colocou ali. Então tem uma questão toda de propriedade intelectual que é violada. Se você usar para música, você tem vozes de artistas que não autorizaram a serem usadas, você tem imagens, você tem uma série de problemas que a gente pode ver no uso da IA, mas é propriamente o uso. O que você acha que pode ser feito na lei que os países podem fazer para impedir as pessoas de usarem dessa forma? Acho que um dos passos seria a transparência. Então, quando você treinou uma inteligência artificial para fazer determinada tarefa, quais dados você está usando? Porque tem um problema do viés, né? Você pode colocar esses dados, ela vai treinar a partir desses, só que você está ocultando outros dados. Então, quais dados você está usando para ela conseguir chegar a executar a tarefa que ela quer fazer? Então, ter essa transparência dos dados. E outra, se tiver o meu dado lá e se eu quiser tirar também para treinar, são os meus dados, eu não teria direito sobre os meus dados? Sim. Eu acho que esse é um dos passos que a gente pode começar. E como você vê também o futuro da informação e da desinformação? Porque a gente pode fazer vídeos tranquilamente de algum político, alguma pessoa falando alguma coisa que ela não realmente falou, ou qualquer outra coisa que pode ser produzida ali pelo esse recurso. Como que você vê o futuro da informação diante desse cenário? Primeiro, acho que a legislação tem que ser mais clara e assertiva, renovar uma legislação, porque é tudo muito novidade, não existia isso décadas atrás, então acho que a parte de legislação, e o que vai mudar também, isso foi um pensamento que eu estava tendo hoje. Imagina, você vai buscar uma informação no Google, então o Google, depois do ChatGPT, levou um balanço, trouxe algumas novidades no mercado esse mês. Então, no buscador do Google já vai vir um breve resumo ali do que você está procurando. Então, ele pega os outros sites que tem aquele conteúdo e faz um resumo para você, como se fosse ali o ChatGPT, você pedindo para ele fazer um resumo. Então, você foi no Google para buscar uma informação. Ele vai lá em vários outros sites e resume para você. Vai falar, legal, os 90% das pessoas vão ficar naquele resumo e não vai querer entrar naqueles conteúdos. E as pessoas que vivem fazendo conteúdo, como uma profissão, elas formam conteúdo, o canal dela não vai ser acessado, portanto ela não vai ter views, não vai ter likes, não vai ter monetização. Como que isso vai ficar? Acho que isso vai ser um dos impactos assim, a curto prazo desse fluxo novo de dados na internet, de informação na internet. E você acha que isso vai afetar a forma que o ser humano aprende em geral? Essa facilidade de você ter tudo na sua mão, você acha que vai tornar a gente mais preguiçoso ou tirar essa busca por conhecimento que a gente tem naturalmente? Sim, eu acho que é perigoso porque a gente vai perder aquele brio de se esforçar para chegar em algum resultado, porque está tudo muito fácil. Então, tudo aquilo que está muito fácil, que nem molar, a gente
né? Tem gente que já nasce sem molar porque a gente não está comendo comidas que você precisa ficar quebrando e tudo mais. É tudo nuggets, pipoca, tudo soft, tudo. Então você vai tendo desuso, só que vai acontecer com a nossa cabeça. Então, desde fazer um e-mail, a responder uma prova, a fazer coisas básicas que a gente poderia ficar ali alguns minutos quebrando a cabeça para desenvolver, você tem aquilo lá em segundos. Então, tua cabeça fica, olha, vai para aqui que a recompensa é muito mais rápida. Sim. Só que isso, na formação de uma pessoa como um todo, eu acho isso muito prejudicial. Exatamente. Uma criança com acesso a isso podia crescer como um ser humano desinteressado. Tanto que falam, né, não sei porque eu não perguntei para eles, mas filhos de Steve Jobs, do Bill Gates, eles não deixavam usar computador, celular, como a maioria das pessoas, ou mais comumente usa. Porque falou, cara, você pode emburrecer com isso, né? Então, fica se esforçando, não tanto no digital, para você ter um pouco mais desse brilho, né, de ir atrás, de ter essa curiosidade, de pesquisar. Então, eu acho que isso vai ser um lado negativo, porque as pessoas vão usar dessa maneira. Mais uma vez, a tecnologia tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Santos Dumont fez o sonho do ser humano de voar, mas teve gente que usou aquilo para matar mais gente. Então, tem um lado negativo também nessa moeda. Sim, o trabalho humano sendo usado de maneira ilegítima, como você falou, por exemplo, os artistas, para gerar um produto. Esse que é o maior problema, né, da sua visão? Eu fui lá para o ChatGPT, estava fazendo um post lá para o Instagram, falou assim, ChatGPT, faça a letra de uma música sobre o amor. Ele fez lá, tá, acabou. Falou, agora me sugira um ritmo. Ele sugeriu Bossa Nova, porque tem a ver com o Brasil, ele já pegou meu IP, ele sabe que é do Brasil, tem sei lá o quê. Falou, legal, agora faça uma cifra pro violão lá tocar. Ele foi lá e fez uma cifra, e eu não manjo nada de violão. A menina que faz a edição dos vídeos do Instagram, ela toca super bem, ela tem uma voz linda. Falou assim, meu, toca ela. Falou que os acordes eram coisas de Bossa Nova, não era coisa tão trivial, simples de se fazer. E ela pegou e ela falou, Rafa, vou gravar. Eu falei, grava aí. Então, quando eu fui mandar para meus amigos, eu fiz duas coisas. Eu peguei o áudio dela cantando, depois, se vocês quiserem, eu mostro aqui. Depois eu fiz um vídeo, deu abrindo assim, ó, tô no site do ChatGPT, eu mostrei, ó, faço uma música, põe a cifra, tal, tal. Quando eu mandei o áudio primeiro, todo mundo, nossa, que ser humano abençoado, que voz, sei lá o quê. Aí eu mostrei o vídeo do ChatGPT, os caras, meu, caí para trás. E assim, é o pessoal que, tanto o pessoal da música, artistas, amigos, quanto amigos que eu admiro em termos de inteligência artificial, falam assim, cara, jamais eu ia fazer isso. Falei, se eu tivesse ganhado os likes em dólar no YouTube com isso. Exato. Infelizmente o nosso tempo acabou, a gente queria te agradecer por ter vindo. Obrigado, Luiz, obrigado, Nicolas, obrigado pelo convite. A gente agradece. Bom, a gente gostaria também de agradecer a toda a equipe do Linkados na área e até a próxima edição.